A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos jovens, que tem o tema O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O comentarista desse trimestre é o pastor Alexandre Coelho, ele é gerente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. A lição de hoje é a lição 9. Pedras poderiam se tornar pães. O texto principal nos diz assim: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. O resumo da lição nos diz assim: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Os objetivos da lição é mostrar como se deu o início da tentação de Jesus no deserto, explicar como foi a chegada do inimigo no deserto para tentar Jesus e conscientizar de que nem só de pão o homem viverá. O texto bíblico base dessa aula é Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 4 e Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 3 e versículo 10 e 11. Não se esqueça, irmão, de deixar o seu like, por favor, comente, compartilhe e não esqueça, o slide estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá. Ao contrário de Adão, Jesus foi bem sucedido nessa tentação e derrotou Satanás, conquistando-o através de sua obediência a Deus. Em Jesus, portanto, todo o seu povo conseguiu. Lemos que essa teologia em Romanos capítulo 5, versículo 19. Assim como através da desobediência de um único homem, muitos foram pecadores, o que significa que recebemos a vergonha, a miséria, culpa, condenação e morte das ações do primeiro Adão. Mas louvado seja Deus, esse não é o fim da frase. Assim também, através da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Tópico 1, o início da tentação. Subtópico 1, o batismo de Jesus. A história da tentação cai na esteira do batismo. Foi no batismo de Jesus que ele foi reconhecido pela primeira vez como o Cristo, o Messias. Em outras palavras, o que quer que possamos dizer sobre seu nascimento, sua infância ou seus primeiros anos de adulto, foi aqui, parado nas águas do Rio Jordão, que Jesus foi confirmado por Deus como o Messias prometido, o Salvador do mundo. De acordo com Mateus, eis que uma voz dos céus disse: Este é meu amado filho, com quem estou muito satisfeito. E embora não saibamos o que estava passando pela mente de Jesus no momento, sabemos que quando ele saiu do rio, ele saiu para o deserto sozinho e lá ele jejuou e orou por 40 dias e 40 noites. E foi lá no deserto que a seriedade da sua vocação foi testada. Então, o que você pode esperar quando sua fé é testada? Primeiro, você pode esperar ser tentado. Subtópico 2, conduzido pelo Espírito. Então, após o seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Nós lemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 1, para o deserto ser tentado pelo diabo. Este é o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no seu batismo e o capacitou. E em seu evangelho em Lucas diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão e foi liderado, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus que se deparou com ele no batismo, no deserto onde por 40 dias foi tentado pelo diabo, essa ideia de ser conduzido pelo Espírito nos diz da completa submissão de Jesus Cristo à vontade de seu Pai. E qual era a vontade de Deus para Jesus naquela época? Para experimentar a tentação nas mãos do diabo. Subtópico 3, Satanás entra em cena.
E nessa passagem que o diabo, Satanás, é introduzido pela primeira vez no Evangelho, este é o mesmo tentador, hein, que apareceu no jardim. O anjo caído, o príncipe do poder do ar, o Deus deste mundo, que vieram disfarçados e foram de uma serpente para enganar Adão e Eva, que Satanás não veio disfarçado. Veio, mas ele está em destaque e num ataque direto a Jesus. A tentação no jardim faz parte da tentação de Jesus, mas enquanto o primeiro Adão foi tentado em um belo jardim e falhou, o último Adão, Jesus Cristo foi tentado em um deserto perigoso e conquistou a vitória. Embora Jesus fosse o Filho sem pecado de Deus, ele não estava além da tentação. Em Hebreus 2:18 lemos: porque ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados. Em Hebreus 4:15, nos diz que Jesus foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, mas estava sem pecado. No entanto, a tentação de Jesus era única. Satanás tentou Cristo agir independentemente e contrário à vontade de seu Pai. Satanás tentou Jesus para evitar o caminho da cruz, o caminho do sofrimento, o caminho da humilhação. Claro, há mistérios na ideia da tentação de Jesus. Como poderia o Jesus ser tentado? Como é que ele poderia se ele não tinha pecado? Mas há mistérios aqui, como há mistério em todas as escrituras. Podemos fazer todas essas perguntas, mas há um certo mistério que não podemos saber desde lado do céu. Ele sofreu, aprendeu e obedeceu através da tentação. Tópico 2, a chegada do inimigo. Subtópico 1, Jesus teve fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites ele estava com fome. Duas coisas podem ser vistas a partir desses versos. Em primeiro lugar, o deserto era um lugar longe das pessoas. O Filho de Deus estava sozinho em suas tentações, ele não teve ajuda de nenhum apoio e nenhum incentivo da família ou amigo. Satanás o tinha ali sozinho. A segunda coisa que devemos entender é que é terrível a fome e do jejum de 40 dias. Deixou o Filho de Deus no seu ponto mais fraco. Ele estava muito vulnerável. Você não precisa de mim para lembrá-lo que Satanás vai atacá-lo em seu momento mais vulnerável. Cada seguidor de Cristo enfrentará um tempo e testes de sua fé. Os testes geralmente virão no momento da nossa maior vulnerabilidade. As pessoas se tornam cristãs e logo depois perdem seus empregos, muitas das vezes, eles deixam a igreja e nunca voltam porque sentiam que Deus os tinha decepcionado. Satanás os pegou quando estavam vulneráveis e os testou. Há pessoas tiveram seus sentimentos feridos por algumas coisas que aconteceram na igreja, eles abandonaram a igreja e abrigaram sentimentos amargos em relação à congregação. Satanás o pega em um momento vulnerável em suas vidas e os coloca à prova. Casais passaram por divórcios, foi um momento amargo para eles. Eles talvez tivessem sido ativos na igreja, mas quando o divórcio acabou, cada um procurou conforto e cura longe de Deus. Satanás os encontrou em um momento vulnerável de suas vidas e testou sua fé e falhou com eles. Se você acha que Satanás vai ser bom com você, você está muito enganado. Ele não tem piedade, ele vai pegar você quando você estiver sozinho, vulnerável e vai tentá-lo severamente. Estamos em uma batalha como um povo de Deus e a batalha é difícil. Devemos nos manter perto de Jesus e manter nossos corações juntos em relação a Deus. Subtópico 2. Se tu és o Filho de Deus. Observe como Satanás percebe imediatamente o fato de que Jesus estava com fome, porque ele não tinha comido por 40 dias. A propósito, não há razão para duvidar que Jesus realmente fez o jejum por 40 dias e 40 noites.
como diz o texto, mas o número 40 é comumente usado na Bíblia para um período de dificuldades e sofrimentos. Se você é o Filho de Deus, ele não estava questionando a divindade de Jesus, porque ele sabia exatamente quem Jesus era. Ele estava dizendo, já que você é o Filho de Deus, por que morrer de fome? Quando uma pessoa é tentada, sabemos que o diabo está presente pessoalmente ou através de sua autoridade delegada de demônios, porque o diabo é uma criatura e não é onipotente e deve trabalhar através de outros agentes, sejam demônios ou pessoas. Quando uma pessoa é tentada, ou o diabo ou um de seus representantes está lá, mas graças a Deus o Espírito Santo também está lá. E esse Espírito Santo é Deus infinito que está em nós. Sobre o tópico 3, pedras e pães. Satanás disse, basta transformar algumas pedras em pães. Satanás desafiou Jesus a provar ou demonstrar que ele é o Filho de Deus através de obras milagrosas. Ele queria que Jesus usasse seus poderes divinos para fazer algo para comer. Afinal, Jesus fez jejum e ele tinha o poder de fazer exatamente o que Satanás estava sugerindo. Ele não multiplicou comida mais tarde, durante seu ministério, para alimentar cerca de 4.000, 5.000 pessoas? Você pode perguntar, o que há de errado contra isso? Jesus estava com fome e definitivamente não há nada de errado com a fome, especialmente em um tempo espiritual de jejum. Então, por que isso foi uma tentação? Porque a fome representa os desejos humanos simples. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites a fim de se concentrar no espiritual e longe do físico, ou seja, os confortos da vida, então os desejos da carne. Então veio Satanás dizendo a ele para usar seus poderes divinos para atender às suas próprias necessidades. Tópico 3, nem só de pão. Subtópico 1, o povo no deserto. Como lemos em Mateus 4, versículo do 1 ao 3, Jesus foi abordado por Satanás com 3 tentações no final de um jejum de 40 dias. Note como Satanás é astuto. Ele sempre nos tenta quando estamos mais vulneráveis. Ele vem quando estamos fisicamente fracos ou quando de repente nosso filho está doente. Ele vem quando somos promovidos e bem-sucedidos. Ele vem quando estamos abatidos e deprimidos. Satanás sabe quando vir. A primeira tentação foi baseada na necessidade pessoal de Jesus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde havia animais selvagens, mas sem comida. Depois de 40 dias e noites de jejum, Jesus estava faminto e foi então que Satanás veio tentá-lo. Não sabemos se a tentação ocorreu na forma de uma visão ou literalmente nos lembra da época em que Deus levou o povo de Israel para o deserto e os humilhou, causando-lhes fome. Por que ele fez isso? Ele queria ver o que estava em seu coração e ver se eles seriam leais a ele ou não. Naquela época, os israelitas escolheram murmurar contra Jeová. Agora vemos o verdadeiro israelita, Jesus Cristo, no deserto, e como fez com o povo de Israel, Deus estava humilhando Jesus e fazendo-o sofrer fome. A questão é, Jesus murmuraria contra o pai que tinha acabado de declarar, este é meu filho em quem estou muito satisfeito? Foi nesse momento que Satanás veio a Jesus com a primeira tentação. Ele começou, se você é filho de Deus. Agora Satanás não quis dizer que o soneto de Jesus era duvidoso. O que Satanás estava dizendo era, Jesus, porque você é o Filho de Deus, como você ouviu seu pai dizer ali no batismo, então você você tem poder e autoridade do próprio Deus. Você não está com fome? E comer não é algo legítimo? Ambos sabemos que é um deserto e não há comida aqui, mas você não acha que seria certo fazer pedras em pães? Afinal, você é filho de Deus, tem poder para mandar as pedras para se tornar pães.
Seria tão simples e então você poderia comer. Então Jesus, por que não se prova como um filho? Faça um pouco de pão. Seria ridículo para o Filho de Deus passar fome quando ele pudesse fazer algo sobre isso. Não seria? Subtópico 2, está escrito. Como Jesus respondeu a Satanás, ele começou está escrito. O que isso significa? Está escrito significa que a palavra de Deus é a autoridade imutável em todos os momentos. Significa que a palavra de Deus é a regra imutável para nós vivermos. Significa que Jesus acreditava na autoridade absoluta das Escrituras. Conheci pessoas que não acreditam na Bíblia. Bom, algumas dessas pessoas se consideram muito educadas, mas eu diria que eles não entenderam a Bíblia de acordo com Jesus. O que Jesus disse está escrito. Para Jesus, a Bíblia era a autoridade imutável para todos os tempos. Foi a autoridade absoluta para toda a sua vida. Seu prazer estava na lei do Senhor enquanto ele crescia em Nazaré. Ele estudou a palavra de Deus e internalizou-a e adorou-a. Ele cresceu em sabedoria e a sabedoria é o temor do Senhor, é a submissão a Deus, sabedoria, obediência à palavra de Deus. Jesus estava no deserto quando Jesus chegou e Jesus não tinha uma cópia da Torá ali com ele, mas durante 30 anos ele ouviu a palavra de Deus e guardou-a em sua mente e em seu coração. Era uma lâmpada, era uma luz para ele, ele estava vivo e estava muito vivo dentro dele. Subtópico 3, nem só de pão. Enquanto Satanás tentava Jesus, o Espírito de Deus o lembrava das escrituras sagradas. Em sua mente, Jesus se lembrou em Deuteronômio 8, que fala sobre como Deus testou o seu povo ali e os humilhou, fazendo com que eles passassem fome para ver o que havia em seus corações. Ele lembrou que seus corações se tornaram desleais a Deus e murmuraram contra Deus. E assim Jesus pensou em Deuteronômio 8, versículo 3. O homem não vive só de pão, mas em cada palavra que vem da boca de Deus. Jesus sabia que o homem precisa de seu pão para sustentar sua vida física, mas a palavra de Deus só garante a vida eterna. A palavra de Deus é superior ao pão físico. A palavra criativa e onipotente de Deus, a palavra que criou o universo do nada, a palavra que sustenta o universo, a palavra é a melhor que a própria vida, é melhor que um pão. Jesus provavelmente também se lembrou de que Moisés estava com Deus 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Deus pode nos sustentar com sua palavra sobrenatural, criativa e poderosa. Portanto, quando Satanás tentou Jesus, tenho certeza que Jesus racionalizou dessa maneira, bem assim. Deus me levou ao deserto enquanto levava os israelitas para o deserto também. Não há comida aqui, mas ele sabe que eu preciso de comida, então eu sei que ele vai me sustentar à sua maneira. Assim, não murmurarei como os israelitas fizeram. Confiarei em Deus e esperarei que ele me direcione com sua palavra. Assim como Elias já foi alimentado pelos anjos, Deus me alimentará em seu próprio tempo. Não agirei independentemente do meu Pai. Eu vim para obedecê-lo plenamente e minha comida é fazer a vontade de Deus e terminar a sua obra. Portanto, Satanás, você não pode me desviar do meu propósito para cumprir a minha missão divina. E notamos que no final das 3 tentações, Deus enviou anjos para ministrar, para servir Jesus. Pense, por que Jesus citou um exemplo das Escrituras que remetia ao Antigo Testamento? Ponto importante, podemos encontrar em todos os livros da Escritura princípios necessários que vão nos auxiliar nas questões da vida. Para concluir,
Toda tentação é projetada para nos afastar de Cristo e nos fazer adorar Satanás. Você e eu passamos por tentação diariamente, certo? Por que acha que isso acontece? É porque Satanás e seus demônios não são contra Deus, contra Cristo e a sua santa igreja. As tentações de Jesus foram registradas em benefício de todos nós, para que possamos, para que possamos ser igual a ele, seus discípulos. Estudamos as tentações porque elas não nos dão uma visão de Jesus como Filho de Deus. Deus em carne e osso, e porque elas nos revelam o caminho que devemos seguir. Maravilhosa essa aula, não? Aprendemos mais um pouco sobre a tentação de Jesus Cristo. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.